Olá, você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, fique ligado porque nós estamos trazendo dicas interessantes sobre os temas que mais são cobrados nessa prova em cada um dos componentes curriculares. Eu sou a Ede e vou falar sobre um assunto que costuma aparecer com recorrência nas provas de literatura, na prova de linguagens, mas no componente de literatura. Que assunto é esse do qual eu estou falando? Eu estou falando dos estilos de época. Então, quando nós falamos em estilos de época, nós estamos falando de arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, modernismo, entre outros, que nada mais são do que os movimentos literários que, de maneira geral, apresentam características comuns de uma obra para outra. Existe o estilo individual do autor, sim, né? É possível, inclusive, que você consiga reconhecer que determinada obra foi escrita por aquele autor, porque ele tem um estilo muito particular. É o caso de Machado de Assis, por exemplo. Mas existem temáticas, características que são recorrentes nessas obras literárias de determinado período. É por isso que elas são agrupadas em movimentos literários ou estilos de uma época. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que, dependendo do contexto histórico, social, econômico, político, cultural, as características desse contexto reverberam-se nas obras literárias, sejam elas como pano de fundo para as histórias, né, para o enredo, construção do enredo, seja na linguagem, seja na temática. Por exemplo, se pensarmos por que é que a ciência aparece com tanta precisão, né? Por que ela aparece de maneira muito visível no naturalismo? Porque na segunda metade do século XIX, período de vigência do naturalismo, estavam aflorando diversas teorias científicas. Então, tem uma união ali entre literatura e ciência. O romantismo, por exemplo, por que é que o romantismo tem um forte viés nacionalista? O romantismo tem um forte viés nacionalista porque se originou, se consolidou num período em que estava em iminência uma ideia muito forte de independência, ideias nacionalistas, ideias liberais, de autonomia, tanto na Europa quanto em diversas outras partes do mundo. Tanto que isso chega ao Brasil e culmina na proclamação da independência. Então, de uma maneira bem simples, nós poderíamos dizer que estilos de época nada mais são do que os estilos, as tendências estéticas que marcaram um determinado período. E aí elas aparecem com recorrência, né? Essa estética, essas características aparecem com recorrência nas obras literárias que foram produzidas nesse determinado período. Falando um pouco mais especificamente do romantismo, que eu acabo de citar como exemplo, se pararmos para pensar, a ideia de nacionalismo que aparece sobretudo na primeira geração da poesia romântica no Brasil e em obras indianistas e históricas de José de Alencar, por exemplo, estou falando de As Minas de Prata, Iracema, Ubirajara, na poesia de Gonçalves Dias, como Canção do Exílio, Juca Pirama, todas essas manifestações, todos esses textos literários, eles trazem como característica uma investida na valorização dos aspectos nacionais, sobretudo no que se refere ao povo dessa nação, que é representado pelo indígena, e a natureza brasileira em toda a sua exuberância. Então, esses dois elementos são representados de maneira idealizada, ou seja,
supervalorizados ou romantizados, para associar ao nome, né, do movimento literário. Por que eles aparecem dessa forma? Porque havia uma nação que estava sendo fundada naquele momento. O Brasil tinha acabado de proclamar a independência de Portugal, estava se fundando como nação, então era preciso ressaltar, até exaltar, aquilo que a nação brasileira, que o Brasil tinha de bom, né? de valoroso. É por isso que esses elementos aparecem aí com tanta frequência, com tanta recorrência e de maneira tão valorizada. Como é que isso vai aparecer numa prova do Enem, por exemplo? Pode aparecer da seguinte forma. Eu tenho um exemplo de questão aqui, que é da prova do Enem de 2021. Notem que não há um texto literário propriamente, há uma representação aqui, uma imagem da tela Moema, de Vitor Meirelles, mas esta tela foi feita como referência a uma obra literária que é Caramuru, um poema épico de Santa Rita Durão. E aqui nós temos uma espécie de, entre aspas, problema para ser resolvido. Santa Rita Durão é um autor afiliado ao arcadismo, um estilo literário anterior ao romantismo. Mas o enunciado da questão diz que esta obra é afiliada, de certo modo, de certa forma, à estética romântica. Então, quando aparece esse tipo de colocação, não é pegadinha da prova. Assim, talvez, se você não leu a obra Caramuru, do Santa Rita Durão, você até possa pensar, titubear, nossa, mas será que isso está certo? Para quem leu a obra, sabe que Caramuru, embora seja de um autor afiliado ao arcadismo, é um texto, é um poema épico que já se aproxima muito da estética romântica, principalmente, né, e justamente pela valorização que faz da natureza brasileira e do indígena. Então, nós temos uma obra de transição, na verdade, é uma obra pré-romântica, transitando do arcadismo para o romantismo. O enunciado da questão já deixou isso claro, já disse que é uma obra afiliada à estética romântica, então não cabe ao candidato questionar isso, nesse caso, né? O enunciado já está afirmando. O que cabe ao candidato, neste caso, é identificar por que é que esta obra é afiliada ao romantismo? O que ela representa? Qual é a característica que está evidente nessa obra que condiz com as características do movimento romântico? Então, veja lá, a filiação à estética romântica nessa obra manifesta-se na exaltação do retrato fiel da beleza feminina, tematização da fragilidade humana diante da morte, ressignificação de obras do cânone literário nacional, representação dramática e idealizada do corpo da Índia, ou oposição entre a condição humana e a natureza primitiva. Lendo com atenção, pensando nas características do estilo de época que é o romantismo, e observando também com atenção a tela do Vitor Meirelles, nós vamos chegar à conclusão que a alternativa correta é a alternativa D. Por que a alternativa D? Podemos ver na tela que a Índia está desfalecida, então tem uma representação dramática dessa mulher, né? Está com o aspecto de quem faleceu, está morta. E, né, lendo a obra, você descobre que de fato ela tem esse final trágico. E além disso, nós temos uma idealização do corpo da Índia, como diz na alternativa, né? Nós temos uma mulher idealizada, aqueles aspectos de exaltação da beleza, de valorização do corpo nesse sentido, que era uma premissa, que era uma recorrência
nas obras do período literário do Romantismo. Portanto, para mandar bem nos estilos de época no Enem, você vai precisar retomar contexto histórico e características de cada um desses movimentos literários que estejam associadas a este contexto, levando em consideração aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais, entre outras manifestações que possam ter influenciado nos temas que aparecem nas obras literárias de cada estilo e também nas características que eles apresentam. Espero que tenha sido válida esta dica e fique ligado, porque logo, logo aparecem mais delas. Tchau, tchau!